Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio da série Gestor Sensei, o mestre da melhoria contínua. Hoje o nosso tema é problema é ter os mesmos problemas. Se você no dia a dia do seu trabalho percebe que os problemas que acontecem são sempre os mesmos, né? Se você fala ou ouve expressões como já cansei de falar sobre isso, quando será que esse problema vai acabar? Problemas recorrentes, né? Então, essas expressões de incerteza, elas demonstram que o sistema de captação e resolução de problemas na corporação está falho, precisa ser otimizado. Por quê? Porque senão a melhoria contínua ela não vai acontecer. Então, se você se identificou de alguma forma com o que eu falei agora, vem comigo que nós vamos discutir o porquê isso acontece, tá ok? Vem comigo! Bom, pessoal, antes da gente dar seguimento aí, né, no nosso episódio, eu vou pedir para que vocês se inscrevam, né, no nosso canal, ative o sininho e que se de alguma forma o que eu falar para vocês fizerem sentido, né, então compartilhem, né, compartilhem aí nas redes sociais e compartilhem com outros profissionais para que também, né, possa fazer sentido para eles também. Eu, no geral, agradeço a todo mundo que vem dando um apoio muito grande para a gente, né, seguir nessa série, seguir com esses conteúdos. Então a gente já, antemão, já agradece a todos, tá? Para a gente está sendo uma experiência nova, porque nós sempre trabalhamos com o processo físico, né, das consultorias e treinamentos. Então agora as empresas estão retornando, então a gente está fazendo a conciliação entre os episódios, entre a parte digital e o físico mesmo, né? Então, fico muito grato. Fez sentido para você alguma coisa que eu falei? Compartilha. Outros profissionais também vão poder absorver esse conhecimento, ok? Então, vamos começar, né? Eu estava conversando com um empresário essa semana e ele me falou o seguinte, falou, Bruna, não aguento mais falar com o pessoal sobre os mesmos problemas, sempre os mesmos problemas e a nossa eficiência não aumenta, sempre os mesmos problemas acontecendo. Aí eu peguei e falei o seguinte para ele, falei, mas vocês têm um sistema de captação e formalização desses problemas? Esse é o primeiro passo, né? Se você não capta os problemas e não trata eles, aí vai sempre acontecer mesmo, né? Um problema quando acontece hoje e você não trata, é uma questão de tempo para que ele retorne. Ele pode retornar daqui um dia, ou daqui um ano, ou daqui 10 anos, não sei, mas ele retorna. Então todos os problemas eles devem ser tratados. Então o que eu perguntei para ele vocês têm um sistema de captação desses problemas e formalização desses problemas? Ele me respondeu o seguinte, temos sim, Bruno, né? Sempre que acontece ali o problema, o pessoal da qualidade vai lá e já abre uma RNC, né? Quem trabalha em ambientes empresariais com ISO 9001 conhece bem essa sigla, né? Que é o que? O relatório de não conformidade da ISO 9001. Pessoal, a RNC, o relatório de não conformidade da ISO 9001, ela acaba documentando e formalizando problemas visíveis, né? Então, aconteceu um problema num lote, aconteceu um problema numa peça, aconteceu um problema com um cliente, são problemas visíveis, tá? Que vão estar ali na RNC. Por que eu falo isso? Porque os problemas que causam a ineficiência para os negócios, para as empresas, para as corporações, são os que são detectados num relatório de não conformidade da ISO, mais um punhado
de problemas que estão invisíveis. Olha só. Por quê? Vou falar de novo. Quando dá problema em um lote ou quando dá problema com um cliente, todo mundo fica sabendo. Fica gestor, fica diretor, fica todo mundo sabendo. Mas os problemas que causam dano à eficiência empresarial das corporações não são somente os que estão na RNC. Quer ver? Eu vou pegar, vou colocar, vou ler, tá? Vou ler aqui alguns problemas que a gente detecta nas empresas, que são os problemas invisíveis, ok? Os problemas invisíveis. Bom, pessoal, eu vou ler alguns problemas que nós detectamos em nossos clientes, para vocês verem que interessantes. E para quem já trabalha com ambiente ISO, veja, compare e veja se abre relatório de não conformidade para esses problemas que eu vou ler aqui alguns, tá? Vamos lá. Parede atrapalha a movimentação de peças, goteira em cima da máquina, relógio de ponto travou na hora do almoço, computador travando, impressora acabou o toner, matéria-prima não foi suficiente para acabar o lote, faltou produto de limpeza para a máquina, faltou placa de identificação, faltou copo para tomar água. Olha só que interessante. O que acontece? Vou só dar uma pausa aqui. Faltou copo para tomar água, aí parou, aí não foi, aí vai ver se tem copo no estoque, volta, pede para almoçar. Ou seja, a confusão vai aumentando e a eficiência vai diminuindo. Vai diminuindo, olha só, tá? Pegando pallets, problema com material na geometria, falta de pastilha reserva e indefinição da próxima peça para entrar na máquina. Olha só, hein? Tudo isso a gente não abre uma não conformidade, né? No relatório ali da ISO para tratar o problema. Desenho não está abrindo, falta de fresa de acabamento, empilhadeira está sendo utilizada. Nossa, esse acontece de monte, né? Falta óleo na máquina, desenho errado, pegando pallets para colocar peças prontas, faltando cota H. Então, olha só, esses é só alguns exemplos, tá, pessoal? Isso aqui são só alguns exemplos de problemas que nós pegamos aí nas empresas. Esses são os problemas invisíveis. Às vezes nem o gestor sabe que isso está acontecendo. Às vezes o diretor não sabe que isso está acontecendo. Ok? Então, se nós não tivermos um sistema onde esses problemas são documentados e tratados, nós não vamos conseguir aumentar a eficiência. É bem simples assim. Não, mas a ISO e a RNC nós resolvemos, a qualidade sempre... Mas disso daqui, será que documenta que a pessoa teve que esperar 5 minutos, o colaborador teve que esperar 5 minutos por uma informação? Será que abre? Não abre. Então nós precisamos ter um sistema de coleta e formalização desses problemas, porque a união deles é o que causa a ineficiência nas corporações, nas empresas, ok? Mas aí vocês vão pegar e falar, não, mas esse tipo de problema aí aqui na empresa não acontece, né? Aqui não, nossa, umas coisas dessas aí não acontece. Olha, pessoal, eu já peguei problemas assim, escrito assim, ó, tem rato no setor. Você vai falar, não, mas o que isso vai interferir na nossa produção? Gente, pensa rato em um setor onde trabalham 30 mulheres com parte de acabamento, né? O estrago que não faz. Vocês estão entendendo? Pessoal, mas não é esse o problema que vai resolver esse problema que vai aumentar a eficiência da corporação, mas resolvendo esse, mais o outro, o outro, pequenos problemas invisíveis que vai trazer a eficiência tão desejada. Eu até passo, até brinco com o pessoal, falo, gente, esses problemas só acontecem com as empresas lá de Paraguaçu Paulista, né? Eu sou lá de Paraguaçu Paulista, amo a terrinha lá,
uma cidade pequena, pacata, mas eu sempre comento com eles, né? Esses problemas só ocorrem com empresas, né, lá de Paraguaçu Paulista, mas não é. Não é, pessoal. E é isso o que mina a eficiência da empresa. São esses problemas invisíveis, se eles não são formatados, formalizados, coletados de forma correta e acabam não sendo tratados, e aí acontece um dia, acontece o outro novamente, e assim vai. Porque vocês pensem o seguinte, você tem 1000 funcionários, você imagina a quantidade desses tipos de problema que eu acabei de falar acontece? E como isso vai ser tratado? Se não for tratado, se não for detectado e tratado, não vai aumentar a eficiência. Vou dar um exemplo, tá? Nós estávamos observando a produção, né, num cliente nosso, e é uma empresa que invasa, né, invasando o óleo ali, né, então uma linha totalmente automatizada, e o óleo vai ali correndo pelos trilhos e vai invasando e vai aquele balé, né, invasando e vai correndo pelos trilhos, tudo. Daqui a pouco a linha parou. A linha parou, estava eu e o supervisor da empresa. Isso foi muito bom naquele momento. Parou e os trilhos são aéreos, né? Então os funcionários conseguem trabalhar embaixo, e parou a linha. Parou de correr, os frascos estavam sendo invasados ali. E o que aconteceu? Um colaborador pegou ali naquele momento que travou, pegou simplesmente um cabo, estou falando o que acontece de verdade, tá, pessoal? Pegou um cabo de vassoura e deu um toquezinho ali no trilho e soltou, e de repente começou tudo a trabalhar novamente. E nesse momento eu peguei e falei, olha, dá uma olhada, onde esse colaborador vai anotar, ok, que teve esse problema para que seja tratado. Vamos analisar. Simplesmente começa a virar uma rotina. Ele não anotou e aí vai ficar. Então, por isso, pessoal, tem que ter como coletar, tem que ter o coletar e depois o tratar o problema. Se depois do tratar você vai usar os 5 porquês, o gráfico de Chicago, e depois pôr um plano de ação 5W2H, ótimo, beleza. E é muito comum, pessoal, assim, os problemas, né, que ocorrem ali, eles terem várias causas, né? Um prédio, ele não desaba porque de repente todas as colunas entrou em colapso e caiu o prédio, né? Começa um rachadinho ali, uma infiltração lá, começa, né, a descascar, né, entre outros. Mas ele não simplesmente desaba do nada. Então, pessoal, normalmente os problemas têm mais de uma causa, então a gente não pode ter o costume de generalizar. O que é generalizar? Aquele setor, todo dia dá problema. Não, ele pode ter dado um problema A hoje, amanhã um B, amanhã um C, depois de amanhã um D, e assim sucessivamente. Então tem que tratar problema a problema, senão vai generalizar. Nossa, aquele setor só dá problema, viu? Só dá problema. E não é isso. Tem vários problemas. E a melhoria, pessoal, só quero lembrar a todos, tá? A melhoria, que é resolver problemas, ela é uma ciência. Se você tratar o problema de forma eficaz, ele tende a ser erradicado. Por quê? É uma ciência. É uma ciência. Você precisa conseguir achar a causa certa, né? E aplicar ali as ferramentas. Então, pessoal, só quero lembrar aqui, né, que o Masaki Imai, né, o precursor aí do Kaizen, né, o defensor do Kaizen, ele sempre comentou nas suas literaturas que todo dia não deve passar sem que faça melhorias. Todo dia. Assim que o Kaizen acontece, assim que a melhoria contínua acontece.
Às vezes o pessoal está trabalhando, né, numa máquina que vai vir de fora, está esperando chegar para ter melhoria, legal, isso também acontece, mas e os problemas que eu acabei de ler que estão acontecendo? Como eles estão sendo resolvidos? Ok? E como eu comentei, não se põe esses problemas, esses pequenos problemas, em um relatório de não conformidade da ISO 9001. Então, pessoal, o que é necessário que a empresa tenha? Ela tem que ter, que seja um formulário de fácil acesso para que todos os colaboradores anotem os problemas. Todos, sem exceção. Eu lembro que numa consultoria, né, e aí o diretor falou, mas Bruno, a gente vai soltar isso, nós vamos dar uma metralhadora, né, carregada para todo mundo, mas é isso mesmo? Por quê? Nós estamos com receio de enfrentar os problemas que vão vir? Nossa, mas aí vai vir muitos problemas. Ué, se não fizer isso, como vai fazer com que ocorra melhoria contínua? Tá? Isso é mais ou menos assim como sentar em casa para fazer as contas, né? Todo mundo fala, nossa, mas se eu sentar para fazer as contas, meu Deus, gente, é desse jeito, é duro, mas a gente tem que enfrentar e tem que coletar esses problemas e ter uma sequência de tratamento dele para que o problema seja tratado com uma solução eficaz. O que é eficaz? Com que ele não vá voltar. Nós temos que pensar o que nós temos que fazer para que esse problema não volte. Pequeno, grande, mas nós coletando ali os problemas, nós vamos entender o que a gente precisa resolver, ok? E para o Lean, pessoal, o que é problema? O que é problema para o Lean? Para o Lean Manufacturing, né? O sistema Toyota de produção. São os desperdícios. São os desperdícios. Também com o cliente, eu estava conversando com ele, ele falou, tá, mas assim, o pior desperdício que a gente tem aqui, Bruno, é o desperdício de tempo, certo? Mas o perder tempo, ele é uma consequência, né, de alguma causa, né? Então, teve que esperar uma informação, perdeu tempo. Teve que retrabalhar alguma coisa, refazer um trabalho, perdeu tempo. Então, às vezes os próprios administradores da empresa, eles veem como desperdício se perder um material físico mesmo e o tempo. É isso. Porém, quando perder aquele material e perder o tempo, já é um efeito, né, de uma causa. Causa e efeito, né? O Chical lá, tá lá na cabeça do espinho de peixe lá, o efeito, né? Então, é muito comum. Então, nós temos que pensar em eliminar o quê? Os desperdícios. Porque problema para o Lean é o quê? Os desperdícios, ok? Então, nós vamos entender agora quais são os desperdícios. Vamos conversar um pouco sobre os desperdícios, porque se a gente eliminar todos os desperdícios, né? Aí a empresa vai ter uma efetividade, vai ter uma eficiência alta, ok? Então vamos entender quais são os desperdícios na visão do Lean Manufacturing, que é o problema que tem que ser sanado. O que são os desperdícios, né? O que caracteriza mesmo desperdícios, né? Olha lá, ó. Qualquer atividade que consuma recursos e que não contribuam com valor para o cliente, certo? Olha só, qualquer atividade que consuma recursos e que não contribua com valor para o cliente. Vamos pensar que nós temos uma empresa que fabrica um martelo. Martelo. Duas empresas. E uma empresa, a empresa A, os colaboradores se movimentam mais, né, ali nos processos para fabricar o martelo mais do que a B. E a B faz o mesmo martelo, com o mesmo cabo, com o mesmo material, né? Mas a empresa A tem mais movimentação de pessoas. É um problema, é um desperdício.
e que não agrega valor para o martelo. Quando o cliente for comprar o martelo, ele não vai comprar da empresa A porque o pessoal lá anda mais, se movimenta mais entre os processos, então vou comprar o martelo deles. Então, por quê? Essa movimentação não gera valor para o cliente. Ok? E isso é muito importante. A empresa A, ela tem mais estoque em processo do que a B. Então, esse estoque em processo da A não gera valor no martelo para o cliente. Ele não vai comprar o martelo da empresa A porque a empresa tem mais estoque entre processos. Não gera valor. Não gera valor é desperdício. Transporte de materiais, nós vamos falar mais à frente de cada um, mas é só para exemplificar, pessoal, o que é valor para o cliente. E entender o que é valor para o cliente é muito importante, né? A gente pega um cliente de luminárias, né? O pessoal trabalhando para que a luminária ficasse mais leve, né? Uma luminária tipo extensão, para que ficasse mais leve. E, na verdade, o cliente estava reclamando que o fio era curto. Então, isso ele dá valor, né? Se tiver uma outra empresa com um cabo mais longo, vai acabar vendendo, porque ele vê isso como valor. Então, isso não é desperdício, não é desperdício. Mas o que é desperdício é superproduzir, superprocessar, movimentação, transporte, estoque, tá? E nós vamos falar de todos esses desperdícios. E isso são os problemas, tá, pessoal, que tem que ser sanados, ok? E assim, ó, uma coisa muito interessante, tipicamente 95% do lead time de produção resulta de atividades que não acrescentam valor ao produto ou serviço. Olha só, 95%. Ah, Bruno, mas vai conseguir eliminar tudo? Pode ser que não. Mas a busca tem que ser sempre de conseguir diminuir, de racionalizar cada vez mais esses desperdícios, porque somente 5% é o que gera valor, tá bom? Bom, pessoal, então nós temos que identificar, né, ali na cadeia de fluxo de valor o que agrega valor e o que não agrega, né? O VSM trabalha muito bem isso no Lean. Falaremos em outros vídeos sobre o VSM, mas hoje o foco é buscar resolver problemas. E problemas para o Lean é desperdícios. Então vamos entender quais são esses desperdícios. E desperdício é tudo da empresa que não gera valor para o cliente. Ele não vai pagar por aquilo, ele não vai pagar mais no produto para você continuar fazendo aquele desperdício, ok? Pessoal, e no Lean Manufacturing ali nós temos 8 tipos de desperdícios, que são, né, movimento de pessoas, né, transporte de materiais, estoque, superprodução, defeitos, superprocessamento, espera e desperdício intelectual. Vamos entender então o que é cada desperdício, tá? Eu sei que muitos já até estão a par, mas nós fazemos aqui vamos recapitular para que todos relembrem, né? Ali, refresquem a memória para a gente ver. O primeiro aí é a superprodução, tá? Excesso de produção. É produzir mais itens do que o cliente necessita naquele momento, né? E isso acaba acontecendo porque vou produzir mais para reduzir setup. Isso não é pensamento Lean. Isso não é pensamento de eliminar superprodução. Olha só, hein? Processamento em lotes muito grandes, né? Justamente porque quer aproveitar o setup. Quer aproveitar o setup da máquina, passa 3.000, né? Pedido é 1.000, 2.000, mas vai sair. Mas vai ficar mais caro, né? Se eu fizer só 1.000. Gente, a gente tem que trabalhar, tem um SMED para trabalhar setups, para o setup ser mais eficiente. Não se pode fazer isso, porque 2.000 que consumiu, 2.000 peças ali que passou, que consumiu recurso, consumiu materiais, tá? Então, assim, as causas, previsões incorretas, setups muito demorados,
Por aí que entra o SMED, né? Troca rápida de ferramenta, né? Erros no processo. Esse erros no processo está muito relacionado assim, ó. Tem que fazer 1000 peças, né? Mil itens. 1000 itens. Tem que fazer 1000 itens e aí a ordem de produção vem 1010. Por quê? Por que isso acontece? Vem com 1010 porque o pessoal lá do planejamento, né? Do PCP lá, imagina que 10 pode morrer, né? 10 peças pode ficar com defeito e aí vai sobrar os 1000. Isso acontece também e gera superprodução. E de todos os desperdícios que se tem no Lean, o que é o considerado o mais danoso para todos é o quê? Superprodução. Quando você superproduzir, você consumiu recurso, você consumiu materiais, você consumiu uma energia, você consome um estoque para manter depois essa superprodução. Esse é o pior. Superproduzir é o pior, tá? Então, o primeiro desperdício é superprodução, né? Aí a gente dá uma olhada ali na coluna mudança, ó, a gente fazer uma programação puxada, né? Ou seja, quando sair do meu estoque, eu produzo, né? Quando vier o meu cartão, eu produzo. Redução de tamanho de lote, nivelamento de carga, né, entre, às vezes, setores ali, redução do tempo de setup, isso é muito importante, tá, pessoal? Muito importante trabalhar na redução de setup. O outro desperdício que tem que ser banido, né, ali do Lean, a busca sempre para ser banido, é a espera, né? A espera é uma coisa que, assim, é onde causa perda do tempo, né? Perda do tempo que você espera. Espera o quê? Espera informação, espera material, espera pessoa, e é um tempo ocioso. É um tempo ocioso porque você espera, você está esperando algo, né? Estou esperando a liberação aqui da nota, né? Ah, já a nota vai sair, aí a gente vai carregar. Então, tudo isso, pessoal, está relacionado à espera, tá? Exemplos, né? Espera por peça, espera pela inspeção, espera por máquinas, espera por informação, espera pelo reparo da máquina. Nos problemas que eu falei no começo do vídeo, desse episódio, tinha lá esperando empilhadeira porque a empilhadeira estava sendo utilizada. Olha só, e aí para abastecer a máquina tem que esperar livrar a empilhadeira, né? Então, e qual que é a resolução disso? É comprar outra empilhadeira? Não é, né? É planejamento, ok? As causas, né? Ali, produção empurrada, trabalho desbalanceado entre as etapas do processo, um processo produz muito, o outro produz muito pouco, tá? Inspeção centralizada, né, no caso das inspeções, falta de prioridade, às vezes não tem a prioridade certa para entrar na máquina e acaba tendo que esperar a definição, né? Falta de comunicação, não chega ali a comunicação, né? E ali algumas mudanças, né, que podem ocorrer, né, sincronização do fluxo de trabalho, implantação de células, balanceamento nas etapas de carga, descarga, né, produção no tact time, no tempo do cliente. Eu vou até falar, pessoal, tem uma situação que até o pessoal às vezes fala e às vezes de forma errada. A palavra esperança, ela tem um lado escuro nela. Se vocês olharem bem, ela tem um lado muito escuro atrás da palavra esperança. Por quê? Esperança é de esperar, né? Assim como andança é de andar. Então, a esperança, eu posso ter a esperança de, né, um ente da família melhorar de saúde ali num hospital, algo que não está na minha mão. Né? A gente não pode ter a esperança de comprar uma casa. Comprar uma casa, se você fizer, tem que fazer a conta, quanto que você ganha, quanto que você vai pagar na parcela, se você fizer, você não tem uma esperança, ok? Então, a palavra esperança, ela está relacionada a coisas que não está à sua mão, né? Tem esperança né,
diminuir a fome do mundo um dia, uma coisa que infelizmente a gente pode fazer por perto, mas a gente não consegue acabar com a fome do mundo. Mas eu não posso ter esperança de trocar de carro. Trocar de carro, você vê quanto você ganha, quanto que é a parcela, quanto que é o carro e troca. Ok? Então a palavra esperança tem esse lado escuro. Então esperar, fazer esperança, né? Eu tenho esperança de um dia a minha eficiência aumentar aqui na empresa. Você não pode ter esperança da eficiência aumentar da sua empresa. Você pode estudar a ciência da melhoria e aplicar e aumentar a sua eficiência. Não pode ter uma esperança, né? Um dia vai... Ok? Então a esperança tem esse lado escuro, que é de esperar, né? Como eu falei, coisas que não estão na nossa mão, nós temos a esperança, sim. Né? Eu não posso ter esperança de um dia fazer uma faculdade, né? Fazer uma faculdade, você vê quanto custa a parcela, como que você pode fazer, quanto que você ganha, e aí você faz a sua faculdade. Então, bem interessante aí fazer esse parênteses na questão ali do desperdício. O segundo link é esperar, ok? Vamos para o próximo. Pessoal, o outro desperdício que tem que ser combatido, né? Nem sempre a gente vai conseguir não ter nada, né? Só ter o que é valor para o cliente, né? Até falei do martelo lá. O que é valor para o cliente no martelo? Bom, que a parte onde bate seja de um material fundido e resistente. Isso é valor, né? Então, assim, então ali o processo de fundir, esse é um processo que gera valor para o cliente, né? Ok? Então, assim, o transporte. Vamos lá. O terceiro ali, transporte. Transporte é transporte, movimento de materiais, de partes que não agrega valor, movendo peças para dentro e fora do estoque, né? Movendo material de uma estação de trabalho para outra, produção em lotes grandes, produção empurrada, estoque, né? Tem muito estoque, então para você pegar de trás, você vem da frente, então vai gerando estoque e ele gera movimentação, né? Layout não funcional, né? Você tem um layout ali deficiente, então você movimenta muitos materiais. Um dos problemas que estava ali, do que eu li no começo, estava parede atrapalha a movimentação, transporte de materiais, ó, para você ver, né? Então, o problema que foi apontado está relacionado ao desperdício do quê? Do transporte, tá joia? Você pode... Gente, um problema tem várias causas, tá? Às vezes acontece de ter uma causa só, mas lembrem-se bem disso, um problema normalmente tem mais de uma causa, tá? Outro problema para o link é o desperdício do superprocessamento, tá? Excesso de processamento, um esforço que é feito ali naquele processamento que não agrega valor do ponto de vista do cliente. Pessoal, eu trabalhava em uma fábrica de móveis, né? Falando agora do desperdício do lindo superprocessamento, né? Que é um esforço além do necessário. E na época lixava as mesas na mão, né? Então o cara vinha, passava seladora, né? Passava seladora, não era hoje com toda a tecnologia que tem do MDF, né? Só um parênteses. Mas lixava a mesa na mão. Então eu entrava lá 8 horas da manhã, 6 horas eu saía, tinha que lixar 100 e poucas mesas lá, né? Então você ficava e lixava a mesa. E o que acontece? Você lixa para que ela fique com liso ali, suficiente para dar a mão de verniz e ficar pronto o móvel, a mesa, né? E o que acontecia às vezes que o encarregado, né, falava, pô, Bruno, pô, já tá bom já, que isso, daqui a pouco a mesa vai sumir, vai gastar a mesa. Por quê? Tá tendo um superprocessamento. Vou dar um exemplo de uma construtora, né? A construtora vai lá na parte da pintura do apartamento, vai e passa 5 mãos de tinta, sendo que poderia ser 4 mãos de tinta e ter o mesmo resultado, tá? Isso é superprocessamento,
Então você acaba fazendo um esforço maior interno naquele processo, na confecção daquele serviço e produto, e o cliente não vê valor nisso. Você tem que trabalhar com o mínimo suficiente. Tem alguns exemplos ali, né? Olha lá, múltiplas limpezas das peças, preenchimento de folhas, superprocessamento, né? Assina o encarregado, depois assina o supervisor, depois assina o... Será que tudo isso tem a real necessidade, né? A gente tem que eliminar o excesso. O cliente não vai pagar mais pelo produto ou serviço porque você está preenchendo um monte de folhas. Bom, pessoal, agora vamos ali para o quinto desperdício, né? Que é o que? Estoque, né? Ou inventário, né? Estoque. Pessoal, o ideal é que não tenha esse estoque de nada. Mas a gente sabe que, né, as oscilações ali, né, as sazonalidades também acabam gerando estoque. Mas muito dos estoques gerados são por falta de controle, né? Você tem um estoque mínimo suficiente, é um caso de produto acabado. Agora você olha, daqui a pouco no meio do seu processo ali tem estoque entre o setor A, o B, a máquina A e o B, depois entre o B e o C outro estoque, não tem fluxo contínuo, né? Uma das maiores lutas do Lean é fazer fluxo contínuo, para que não tenha estoque, preferencialmente em processo. E olha o problema que nós já me deparei ali. Tinha uma máquina que furava uma peça, né? E depois ficava um estoque intermediário para outra máquina que ia dobrar aquela peça. E o que acontecia? Esse estoque intermediário era do quê? De 1000 peças. 1000 peças ali. Pá, né? Fura, 1000 peças, vai para outra máquina, para outra dobrar essas peças. O que acontece? Quando você faz fluxo contínuo e uma próxima etapa do processo está em fluxo contínuo, quando tem um erro na etapa anterior, ele pega. O que aconteceu nessa empresa? Fizeram lá, teve 1000 furações na peça. Quando foi dobrar a peça, percebeu que estava com medidas erradas. O que aconteceu? Perdeu 1000 peças. E se fosse fluxo contínuo, com certeza, ou um estoque muito menor, né? O fluxo contínuo ia fazer o quê? Ia furar a peça, a hora que fosse dobrar já ia falar, tá fora de medida. Para tudo. Para tudo. Olha só o que um estoque em processo pode causar. Olha só. Muito interessante também esse problema que a gente acabou verificando ali junto com um dos nossos clientes. Mas o estoque em processo faz isso. Ele tampa o problema, ok? E o estoque de produto acabado, ele tem que obedecer no máximo a uma sazonalidade, né? E você trabalhar com estoque mais enxuto, porque o estoque ocupa espaço, gera movimentação de materiais e como eu comentei, em processo, acaba o quê? Tampando problemas. Quando o fluxo é contínuo, uma etapa, ela é a verificadora da outra. Olha só, que interessante. Então, o estoque em processo tem que ser sempre buscado se reduzir, né? Olha lá a definição. Mais materiais, peças ou produtos disponíveis do que o cliente necessita naquele momento, né? Então, o estoque pode ser gerado também pela superprodução, pode ser gerado pelo aquele efeito que eu comentei, vem uma ordem de produção de 1010 peças, né? Por quê? 1000 peças vai ser do pedido do cliente e o PCP, o planejamento, está imaginando que 10 peças pode morrer ali, né? Pode ser refugada, né? Pode se perder para que ele consiga entregar 1000. Então ele já solta uma ordem de 1010. Mas aí acontece alguma coisa, né? Um fenômeno estelar que não morreu nenhuma. Então entrega 1000 para o cliente, 10 vai para onde? Para o estoque. Ok? Então isso é um problema crônico. Então quando você começa a eliminar o estoque, você vai começar a detectar esses problemas.
porque às vezes está lá o estoque, mas ninguém está correndo atrás do porquê daquele estoque, né? Então, alguns exemplos ali: matéria-prima, produto em elaboração, produto acabado, suprimentos de consumíveis, componentes, algumas causas ali, lead times dos fornecedores, setups longos. Então, pessoal, esse é o estoque. Também ali depois da superprodução, né? Então, é um grande problema. Estoque é problema. Porém, devido a algumas sazonalidades, não se consegue. Mas, internamente, entre os processos, nós temos que deixar o mais enxuto possível. Bom, o sexto desperdício, que é o que, pessoal? Movimentação. Movimentação. Esse é já um clássico aí, né? Movimento de pessoas que não agrega valor, né? Procurar por peças, procurar por ferramentas, desenhos, né? Escolher material, né? Então, as pessoas se deslocam muito, né? Isso tem que ser também eliminado, a movimentação das pessoas. Pessoal, esses desperdícios que nós estamos falando, comentando, são problemas na visão do Lean e que não geram valor para o cliente. Ninguém compra, né? Ninguém compra o produto ou o serviço porque os funcionários se movimentam mais. Não gera valor. Mudanças que podem ser feitas, um novo layout de trabalho, um 5S, entre outras, que ali é só um exemplo, né? Mas cada corporação vai acabar tendo, né, a sua. Teve um caso, pessoal, de movimentação de um colaborador em uma linha que nós criamos um fluxo contínuo, né, ali na linha, e esse colaborador ele andava ali 1,5 m, né, 1,5 m a cada uma peça, e eles faziam ali 700 peças, né? Então 700 peças vezes 1,5 m, nós temos aí o que? 1,050 metros, né? Vamos arredondar para 1.000 metros. Então no dia ele andava 1.000 metros. No final do mês, numa conta bem simples ali, ele vai estar andando o quê? 20 quilômetros, certo? 20 quilômetros. 20 quilômetros vezes, vamos colocar ali 11 meses. Ele vai andar 220 quilômetros. 220 quilômetros. Você imagina, a gente está aqui em Londrina, né? 220 quilômetros é como ele sair daqui de Londrina, no Paraná, e ir para Maringá, aqui também no Paraná, e voltar em um ano. Imagina, a empresa fala isso para ele em um ano. Imagina chegar para o colaborador e falar, hoje você vai para Maringá, você vai a pé, vai rodar. Então, e isso a gente mostra para os colaboradores e eles se espantam. Mas é real, é real. E pior que essa movimentação que ele faz não agrega valor nem para o cliente, nem para o funcionário e nem para a empresa. É um lapso ali de ineficiência que não serve para ninguém, tá? Então isso é um exemplo aí bem jóia de movimentação, tá? Movimentação das pessoas, ok? Então vamos para o sétimo. Esse é o mais conhecido, tá, pessoal? Esse é os defeitos. Realmente, vai fazer um serviço, né? Vai entregar um serviço ali para o cliente, o serviço não deu certo, não satisfez o cliente, teve um problema, né? Ou se não, uma peça, foi fabricar um item e não deu certo, teve defeito, tem que fazer o quê? Retrabalhos, né? Então esse é o defeito. E esse, pessoal, lá no começo do vídeo eu falei sobre as RNCs da ISO 9001. Esses defeitos vão muito para a RNC, mas a espera, né, o registro de não conformidade que tem da ISO ali, mas uma espera, um transporte, uma movimentação, isso não vai para uma RNC. É isso que no começo do vídeo eu gostaria que todos sintetizassem isso, tá? Então, esses problemas têm que ser resolvidos para que se tenha eficiência, certo? Vamos ver lá, olha lá, ó.
trabalho que contém erros, retrabalhos, enganos ou falta de alguma coisa necessária, né? Aí sucata, né? Retrabalho, correção, falha em campo, né? Na entrega de um serviço ali, necessidade de inspeção, né? As causas, né? Falha no processo, falta de carregamento da peça, são exemplos, só exemplos, tá? Processo em grandes lotes, instrução de trabalhos insuficientes, né? O que dá para ser feito ali, cada caso é um caso, mas a gente pode criar Pokaioques, né? A prova de erros, um sistema prova de erros, também faremos vídeos sobre o Pokaioke, melhoria do projeto, melhoria dos procedimentos, entre outros que a cada corporação é uma solução, tá ok? Então, assim, esse é o mais conhecido, né? Fez o lote, perdeu o lote, né? Não deu problema, tá? Esse é o mais conhecido aí de todos, é o físico, material, tá ok? E por último, pessoal, o desperdício intelectual, tá? O desperdício intelectual tá muito relacionado a situações de que, imagina que tem uma pessoa ali, ele tem habilidades de gestão, ele tem habilidades de condução de equipes, né? Mas ele está sendo subutilizado. Isso é um desperdício intelectual. Posso também considerar um desperdício intelectual uma situação, às vezes, de projetos que você gasta uma energia ali, mas também não termina. E aí você fala assim, Bruno, mas como que detecta esse desperdício intelectual? Pessoal, eu trabalhei numa fábrica como gestor industrial e essa fábrica, né, nos aplicou ali aos líderes um programa de coach, e esse coach ele aplicou métodos ali, né, ao longo dos meses para determinar o nosso perfil, né? Determinar o nosso perfil por meio do Eneagrama, tá? Esse Eneagrama não é minha praia, tá? Essa parte, mas ele define o seu perfil. Ele define, é incrível. E tanto que definiu o meu perfil ali, depois de vários meses, e falou, Bruno, o seu perfil é esse. Tanto que eu olhei e falei, não é possível que eu sou assim. Aí ele pegou o coach, né, falou, o próximo passo que você vai fazer agora é discutir esses pontos da sua personalidade com amigos, pessoas próximas, para ver o que eles falam. Peguei ali a apostila, Rafael, o nome dele é Rafael Favil. Ele me deu a apostila e eu fiquei alguns dias, uma semana ali e mostrando e conversando com os meus amigos, mas dito e feito, todos falavam, Bruno, você é assim. Por esse mapeamento já se consegue ter um bom norte, um bom parâmetro relacionado a detectar desperdícios intelectuais, tá? Que é o oitavo desperdício aí, segundo o Lean, tá ok? Bom, pessoal, só para fazer um resumo desse episódio número 6, né? Que é o problema é ter os mesmos problemas. Nós entendemos o quê? Que é necessário, pessoal, que os colaboradores, eles tenham de fácil acesso, de fácil, ali na mão, o quê? Como ele documentar um problema. Depois dessa documentação de problema, você vai criar um sistema para fazer o gerenciamento das soluções. 70% das soluções, pessoal, está com as próprias pessoas que determinaram esses problemas. Mas elas têm que também entender o que é problema. E a nossa tratativa é do que é problema relativo ao Lean. Lean Manufacturing, que é o sistema Toyota de produção. E o que é problema para o Lean? São os desperdícios, ok? Então nós vimos aí depois, né, mais do meio para frente aqui, a gente viu o quê? Os 8 desperdícios.
Então, esses são os problemas que têm que ser combatidos para que se tenha uma eficiência dentro da corporação, ok? Então, você consegue captar os problemas, depois você tem que ter uma tratativa, que pode ser, vai jogar os 5 porquês, os 5, né, o gráfico de Chikawa, e posteriormente vai para um plano de ação, mas, volto a repetir, 70% das soluções, primeiramente, são baratas, que é o fazer mais com menos, normalmente, é o fazer mais com menos, e os próprios operadores, as próprias pessoas que detectaram aquele problema, né, que formularam o problema e que registrou o problema, eles automaticamente também sabem muito da solução, tá ok? E por que tem que ser documentado, pessoal? Porque aquele problema, uma vez documentado, ele não pode cair no esquecimento. Ele tem que ter uma tratativa, certo? Ele tem que ter uma tratativa. Senão, vai virar conversa de corredor. Virou problema de corredor, é o problema que sempre acontece, ok? E nesses problemas tem que se buscar a solução eficaz, a solução com que o problema seja erradicado e não retorne mais para, que não aconteça mais ali na empresa, na corporação. Ok, pessoal? Mais uma vez, se alguma coisa do que eu falei fez sentido para vocês, compartilhem o conteúdo. Outros profissionais podem também aproveitar desse conteúdo. Eu fico muito agradecido da sua atenção. Desejo para você muita saúde, sucesso e até breve.